Fala minha gente, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, ok? Bom, antes de começar, meu nome é Célio Auen, eu sou Auen, e gostaria de tratar um pouco a respeito de um termo, de uma palavra que tem se discutido muito sobre, sobre a modernidade. O que é a modernidade? Antes de começar a minha apresentação aqui sobre esse termo, sobre essa palavra. Modernidade, para discutir a questão indígena, dos indígenas de forma geral, a modernidade para alguns talvez seja. Cada um tem a sua percepção. Ah, eu falo a língua portuguesa, o índio moderno, que vocês falam. Ah, eu adotei a cultura que vem de fora, o índio moderno, que vocês dizem índio moderno. Eu gostaria de trazer para essa reflexão uma postagem no Facebook que eu peguei e gostaria de que vocês pensassem um pouco a respeito disso. Porque uma garota, uma mulher estava sendo vacinada, aí surgiu a discussão da Índia moderna, ou seja, de que a gente não é mais igual aos indígenas do passado. Então, o que é a modernidade para vocês? Para vocês que não são indígenas, para vocês que são indígenas, o que é a modernidade? Como vocês definiriam a modernidade de hoje? A modernidade, os indígenas não falarem, não terem essa vida mais do igual do passado, terem os trajes, a pintura e tudo mais, vocês que pensam que o índio de hoje, eu, da minha parte, apresento o meu ponto de vista de que vocês não conhecem a nossa realidade, com certeza. Com certeza. Assim como também eu não conheço a realidade de vocês. Embora eu tenha adentrado para a cultura de vocês, mesmo assim eu continuo aprendendo ainda mais. E não vai ser por isso que eu vou julgar de que é aquilo, não. Para mim, cada um deveria, a posição de cada pessoa que se posiciona de um jeito ou de outra forma deveria ser respeitada. Mas não, hoje cada um tem se manifestado de um jeito e outros nem tanto ou muito, vamos dizer assim. Então a modernidade para a vida indígena, para mim, da minha parte, da minha nação, Auê, que eu não chamo mais de Chavante, modernidade para a gente é ter. Eu não tenho a definição correta para isso, para nós, como Auenoi, que vocês falam Chavante. Eu não tenho a definição. Mas modernidade, para mim, fica indefinido. Trazendo, se fosse para trazer para a nossa realidade, algumas pessoas pensariam índio moderno, aquele índio que vocês falam que tem a internet, que fala a língua portuguesa, que grava o vídeo, que é youtuber, os que são youtubers, não sei, isso seria a modernidade. Mas para mim fica indefinido, ou seja, eu não sei como, não por falta de conhecimento, mas eu não tenho, até porque a mudança, a gente acompanha a mudança. Hoje pode estar hoje, ano que vem pode estar diferente, e depois, assim como a tecnologia tem evoluído cada vez mais, a gente está evoluindo. No passado era aquilo, a gente andava, não eu, o pessoal, os indígenas, antes da chegada dos portugueses, o que eles faziam? Eles caçavam, eles praticavam a dança, a cultura, tudo mais. Mas assim me parece que você discutindo, algumas pessoas discutindo que os índios são modernos e tudo mais, que não são mais indígenas, que não são mais índios porque não moram na aldeia. Não tem nada a ver com isso. Me sinto indígena, assim como aquelas pessoas que moram na aldeia. Só pelo fato de eu falar a língua portuguesa aqui, isso não quer dizer nada. Eu aprendi a adquirir a outra cultura. Isso não vai tirar o meu papel de ocupar, de ser indígena. Eu falo a minha língua, eu tenho a minha cultura, acompanho a minha cultura, pratico a minha cultura, vivencio e vivo com as pessoas que praticam, que tem essa vida mesmo que eu. E também vivo aquelas pessoas, a vida das pessoas que não são indígenas. Então, como que a gente pode pensar e julgar o outro
sem saber a realidade daquelas pessoas. Eu não tenho como julgar, mas eu simplesmente digo, eu respeito, só isso. Eu não vou julgar vocês. Se me criticarem, eu não vou julgar. Ou se fizerem um elogio, eu agradeço muito. E é isso, minha gente. Vocês queriam que a gente ficasse preso no tempo, que a gente não mudasse, que a gente não evoluísse, que eu não falasse a língua portuguesa, a língua de vocês, que vocês trouxeram de Portugal, que eu não falasse as outras línguas, que eu não conseguisse escrever as letras, as palavras, assim como trouxeram, levaram para a África, levaram a escrita, a arma, que destruía a cultura daquele povo, o ritual, a história que era contada oralmente, a descrição da terra, descrição do povo e de suas falas, até a língua. Isso é para outra discussão, ok? Então aqui trago, vocês queriam que a gente ficasse preso no tempo? Aí cada um vai responder para si mesmo. Eu não. Ou seja, eu posso evoluir, estou evoluindo, não muito, mas eu considero que é um grande avanço, um paráfrase, vamos dizer assim, um grande avanço para a humanidade, para o meu povo, que eu seja assim, que a gente evolua, não só o meu povo, mas que toda a nação brasileira, os nativos, os indígenas, que evoluam e que saibam se posicionarem enquanto indígena, não tendo essa visão eurocêntrica de que os índios andam ainda, as crianças, os pequeninos ainda pensam que a gente anda e vive numa oca, que a gente vive pelado. Não é nada disso. Temos as vestimentas, adotamos a cultura que veio de fora, e não é uma crítica que eu faço isso, não. A gente compartilha e a gente recebe também, ok? Então não estamos estagnados, nem intelectualmente também. A gente adentrou uma cultura alheia, vamos dizer assim, a cultura letrada, embora a gente não tenha acesso amplo dessa cultura, mesmo assim eu considero que é um grande avanço para todos nós, enquanto indígena. Adentramos a universidade, estamos ali ocupando espaço que no começo, antes, não era direcionado para aquele povo, para nós, que era somente por os brancos. Os negros também, falo de forma elogiosa para todos nós, que não só para indígenas, mas de forma geral para todos que conquistaram, que conquistaram e ocupam esse espaço, ok? Não estamos estagnados, ok? Evoluímos e vamos acompanhando o tempo. Fisicamente com a mesma imagem do passado. Vocês queriam que a gente ficasse fisicamente com as mesmas trajes, com aquela imagem de índios que vocês falam, que é falado antigamente, até no livro, nos dias de hoje também, indígenas e tudo mais? Vocês queriam que a gente ficasse com a mesma imagem, pelado, andando nu naquele lugar, caçando, matando, como vocês falam? A gente não faz isso mais. Vocês precisam adentrar a cultura, conhecer mais a cultura indígena, se possível, pisar dentro de uma comunidade e conhecer aquela cultura para falar de forma correta. Não simplesmente julgar por ler uma literatura, um livro de história. Ficou no passado aquela história. Lembramos da história que conta a história. A história é uma criação, uma obra, uma história que conta a história do passado. Então hoje será o passado. Daqui para frente, quando os jovens verem, se alguém vê, não sei se está circulando meus vídeos de início que eu estava fazendo só publicando e gravando só na minha língua, agora eu optei por gravar na língua portuguesa para alcançar a todos, para ter um alcance maior, ok? Curtam, minha gente, inscrevam-se, compartilhem, comentem e façam o que quiserem, ok? Sugiram um tema, talvez eu possa, se eu conseguir explicar, indiquem, ok?
Então é isso, continuando. Aí, sabemos que evoluímos com o passar do tempo. A gente está evoluindo. Não estamos estagnando, não estamos presos no passado. Temos esse pensamento do passado, lembramos do passado, que é muito triste, vocês sabem disso. O Brasil foi erguido em cima de sangue de guerreiros que deram suas vidas para que a gente pudesse estar aqui neste exato momento, ocupando espaço que antes não era direcionado para a gente, mas hoje com as políticas, algumas universidades, algumas pessoas que têm colaborado muito, as universidades, principalmente a universidade pública, têm se posicionado para nos receber e eu agradeço muito, ok? Então a gente evolui, estamos acompanhando a evolução e que hoje sabemos a falar, algumas pessoas nós que temos contato com o povo branco, com, com a outra cultura, sabemos falar, sabemos escrever e queremos alcançar mais, alcançar os jovens para que tenhamos essa visão, para que nós, indígenas, tenhamos essa visão que saia, que parta dentro de nós, dentro da gente, ou da gente mesmo. Ou seja, que essa cultura, que essa descrição, que essa escrita contada sobre os povos indígenas do Brasil, contada na literatura, que não venha a ser uma verdade. No passado foi uma verdade, agora serve para que possamos olhar para o passado e fazer uma reflexão a respeito disso. Eu não sei se é verdade, ou talvez sim, talvez não, eu fico nessa dúvida. Oscilo nessa reflexão, ou seja, que se eu estivesse lá, eu saberia, ou a gente tivesse a escrita também, já com a nossa escrita, saberíamos o que se passou. Vocês contaram do jeito de vocês, o Brasil foi assim. Os nativos viviam pelados e a gente conta desse jeito. Mas partindo da gente, dos nativos, da gente mesmo, como a gente iria contar a história do Brasil? Não, eles chegaram, mataram, fizeram outras coisas, não deram só presente, não foram... Nós não os recebemos, não sei, uma suposição, talvez seja isso. Ou seja, para ambos os lados, para ambos os povos que têm esse contato, ou seja, que não têm o conhecimento da língua, da cultura do outro, da existência do outro, sempre há um conflito, se não violento, um conflito violento que gera, que resulta em um extermínio de um povo, imposição da cultura e tudo mais, ok? Isso não vem ao caso sim, mas eu estou tratando aqui do tema modernidade, ok? Então, evoluímos. O próximo ponto é, não me vem com esse discurso que os indígenas não são indígenas, igual no passado. Minha gente, evoluímos, não estamos presos quando chegaram os portugueses. 1500, 1400, alguma coisa. Não estamos lá. Ficou no passado. É uma história que conta a história de uma história que foi contada. Ficou isso para mim. Então, a gente não é. Estamos acompanhando a vida alheia, a vida dos brancos, temos a educação, graças a Deus temos a saúde, acesso a um cargo de governadores e tudo mais. Que lembro a passagem, não a passagem, mas de um vereador, Mário Juruna, o meu exemplo. Ele alcançou o poder de tal forma que falava a nossa língua. Ele fala porque é... Não, ele conta, ele faz uma defesa em favor da gente mesmo, para que tivéssemos essa terra, que tivéssemos o direito. E mesmo assim a nossa proposta, o nosso projeto, quando alguém que vem de baixo se levanta, logo vem pessoas para silenciar. Isso tem acontecido muito com a invasão dos madeireiros, dos garimpeiros nas terras indígenas,
Minha gente, vamos respeitar o outro. Nós precisamos do outro. Isso não vem ao caso, mas é uma coisa, se você pensa, se você faz uma reflexão, dói muito a alma da gente. Destruindo o outro, matando o outro, e ninguém faz nada. Os líderes do Brasil, o que a gente vai fazer? Precisamos nos unir, fazer uma discussão e requerer, reivindicar o nosso direito para que sejamos reconhecidos como indígenas, como nativos. Se apossaram de tudo que era da gente. Deram apenas... O que eles deram pra gente? O resto? As terras, em menor quantidade das terras. Nossa, chega a doer isso. Continuando. E aqui não precisamos e não queremos ficar com essa visão eurocêntrica de que o índio é aquilo que eu queria que seja. Parece que essa discussão, que essa posição de muitos, eu queria que eles fossem assim, que eles andassem pelados, que eles não alcançassem, que eles não falassem a minha língua, que eles não tivessem essa vida que a gente tem, que eles não ocupassem o lugar que a gente ocupa. Muitas pessoas pensam assim. E nós, e vocês, que se consideram indígenas, que falam suas línguas, que contam as suas histórias, que fazem reflexão sobre o passado, que não aceitam mais o termo descobrimento, o termo índio, tudo que vem de fora em relação à história do Brasil. Será que foi uma verdade ou é uma mentira? É um mito? Será que é um mito? A história que eu vejo dos povos nativos, como está na literatura guarani e outras grandes obras que eu tenho acompanhado, eu sei que não foi contado por completo, ou seja, a literatura não abarcou toda a vida dos povos de fato, mas sim contou, aceitou-se, e agora, para mim, tenho algumas ressalvas e eu posso opinar sobre isso. Então é isso que eu vejo, eu agradeço muito, inscreva-se, agradeço a participação de vocês, ok? Gracias.